Eu entrei, por outra conta que eu errei aqui, meu bem, ó. Eu acho que eu tô ok, não tô? Vem cá pra você ver. Claro que bonito. Aqui, é por aqui mesmo, né? Sim, licença. Pra eu ver as pessoas, o que que eu faço? Tá ligado? Não. Aqui. É, pra eu ver as pessoas. Ainda só tem eu. No momento ainda tá Não. só eu. Ah, não, tá certinho. Quando entrar mais gente, vai começar a aparecer mais tela. Pela galeria. Galeria. É, é, Que quando você coloca assim, a sua vai ficar maior do que a de todo mundo. Galeria vai todo mundo ficar do mesmo tamanho. porque eu entrei no link da reunião que me mandaram pelo Zap. Mas tá certo, vai. Acho que é isso mesmo, né? É. Se Sim, foi. entrou é porque foi. Tá Sim, bom? entrou porque foi, né? Isso aí. E eu acho que o microfone deve estar bom. Bem, tá funcionando. No seu colégio não tem vaga, não? Tô doida de falar pra sair de São Paulo. Ué, você pode tentar, ué. Sandra? Oi, Sandra. Cadê você? Ah, não, ela tá com tudo.
Oi, Sandra. Tudo bem, querida? Ai, Sandra. Ai, que saudades. Saudade de você, menina. Você tá bem? Tô passando pelo luto, mas estamos, né? Que duro, né? Perdi meu sobrinho, que era meu amigão, companheiro de infância. Mas tava sofrendo muito, Sandra. Tava sofrendo muito. É o que eu falo. Chega um determinado momento da vida que, quando a pessoa está nessa fase, a gente fica É, até pedindo para ir. para descansar, né? Mas nós E somos tão egoístas que chega um a momento gente não de quer, né? a gente ainda enquanto existe um respiro, você acha que ainda existe É, possibilidades. luta até o fim, né, Iris? Eu Pois acho que é é, a gente, muita vida, luta. a vida é muito curta. A gente acaba assim, gastando energia com Pois é, outros coisas momentos tão. que muitas vezes não são nem prioridade de vida, né? São Ai, que mesmo. bom, a Tainá tá entrando. E você tá bem? Gente, Eu tô. Oi, Tainá. eu tô no carro, mas eu dei uma entradinha aqui só para saber se Se já tava tem É, tudo alguém por aqui, na certo. né, Tainá? verdade, o combinado é que a Iris vai fazer as perguntas, tá tudo Isso, alinhado. tudo alinhado, tudo É, ok. a Hum. Cecília, ela disse que ela vai compartilhar as coisas Sim. dela. E a Ana, ai que bom, a Ana Ai, que Boa chegou. lindeza! noite. Eu estava Oi. preocupada que a Ana Luísa mandou um recado que ela ia chegar em 25 minutos. Não, até 25, até 7 e vinte e Ah, Até cinco. 7h25. tranquilo. Ah, que bom. Maria Cecília já chegando também. Ó, eu compartilhei o Ah, ela é PPT da Cecília. Maria Cecília, caso ela não consiga compartilhar. Eu mandei no grupo, tá? Você mandou? Tá. Mandei. Só Eu para ter posso. backup ali. Ó, ela já entrou. Oi, Carla. Ela já está aqui com a Oi, gente. meninas. Tudo bem? Boa Tudo bem, noite. Oi, Carlinha? Carla. Boa noite. Ô, você tá muda, Cecília? Oi. Oi. Boa A gente Deu- estava noite. fazendo os Agora últimos deu voz a ajustes. Cecília. É, a gente está fazendo os últimos ajustes aqui. O combinado é a Ana Luísa, que você já conhece, ela vai fazer uma abertura, vai te apresentar. A Iris, quando você termina toda a sua explanação, a Iris começa o processo de mediação e faz algumas perguntas. Eu mandei para a Cecília as perguntas que provavelmente serão feitas se a gente tiver tempo. Uhum. E o planejado, esse encontro ele tem a duração de 1 hora, então ele começando às 7h30, às 7h35, a gente vai até umas 8h35, 8h40 no máximo, né, Iris? É, assim, tá. A Tainá, ela não sabe se ela vai conseguir chegar até a casa dela para dar os recados finais do próximo encontro, porque hoje, Tainá, seria aquele dia que a gente convida as voluntárias, né, para que Sim, se quiserem, cadastrarem, né? No é, formulário. Uhum. isso, aí teríamos que colocar no grupo da regional aquele documento, e aí você O pode link. colocar um link para que elas se candidatem, né, Carla, como aconteceu o ano passado, a discorrerem sobre alguns temas que a gente acha que são importantes para nós voluntárias, que é esse momento, é um momento de escuta nossa. Então, é voluntária Sim. falando para voluntária, com temáticas que a gente vê que são importantes. Carla participou com a gente o ano passado inteiro, Iris, Ana Luísa, a Tainá, desde o começo, então é legal que vocês também possam sugerir temas lá. E aí tem a equipe pega todos os temas propostos, a Tainá e a equipe, né? A gente tenta
organizar com uma coerência, né, de temáticas para não ficar as coisas muito soltas. E aí tem datas que já estão pré-determinadas, inclusive no folder, no card da Cecília, já tem lá as datas dos encontros, né? Então, alguém olha e fala, eu posso esse dia, e a gente toca aí o nosso ano super, um ano difícil, né? A E gente percebe que a começa minha um ano já colocação, Sandra, vai ser dia 1º de abril, né? Hã? A minha colocação. Dia Ai, que 1º bom, de a Sônia abril. conseguiu entrar, Dia Sônia. 1º de abril, mas não é mentira, Convida. não. Eu vou A fazer. Oi, Sônia boa estava noite. presa no trânsito, a Aline me mandou o recado dela. Nossa Senhora. Eu mandei um recado para ela falando, a gente vai tentar entrar 19 e Uai, a 20. Sônia tá diferente. Quer Eu ver? tô, eu Tá, acabei de chegar, não tá passei um cansada? batom, não passei um blush. Não, Sônia, tá bem, você tá bem. Eu tô vendo. Cabelo tá muito bonito, tá em camadas, tá muito bonito. Tá Obrigada, diferente, tá com gente. cabelo diferente. Tá, obrigada. Mas, ó, eu tô sem maquiagem nenhuma. Oi, Cecília, que bom que cheguei a tempo. Oi, Sandra. Oi, Carla. Tudo bem, Sônia. Ana, Iris. Sônia, tudo A gente bem? estava fazendo aqui, Sônia, os alinhamentos finais. Pelo que eu vi, assim que eu entrei, a reunião já está sendo gravada. Isso, Depois, a gente depois faz tenta edição. cortar isso, Aham, faz a edição para subir lá na playlist aham. da escutativo. O que a gente estava alinhando aqui, Sônia, é que hoje a Ana Luísa vai apresentar a Cecília. A Tainá queria muito para falar da importância dela desde o primeiro encontro, mas Uhum, enfim. A gente pode fazer um boa noite, eu e você, né? Falar algumas uhum. palavras breves, passa para Ana Luísa, e aí a bola tá com a Cecília. A Cecília tem uns 30 minutos para poder discorrer sobre o tema. Quando ela termina, quem assume é a Iris. E aí a Iris assume, quem quiser falar, levanta a mão, e a Iris tem 3 perguntas que foram preparadas pela equipe para fazer para a Cecília. Término do encontro, ele tem esse encontro é o mais comprido que a gente tem. Ele tem a duração de mais de 1 hora, né, Iris? A gente pensou que era um encontro importante, enfim, a previsão dele terminar é 20h40, né? Que É, daria 10 minutinhos a mais mas daquela 1 hora habitual nossa. E a encerramento, se a Tainá conseguir chegar em casa, ela caiu. Os recados finais, porque hoje é aquele dia que a gente abre o espaço para todas as voluntárias que quiserem contribuir com essa formação de voluntárias, elas vão receber lá na regional um documento para se inscrever para falarem sobre temas. As datas dos encontros já estão prontas e depois o time organiza as temáticas de acordo com a coerência, enfim, elas dão uma olhada, a Iris, a Tainá, a Ana, e organizam, e aí a gente segue o fluxo do nosso ano com a escuta ativa que a Carla participou há muito tempo, conhece aí. Cecília, você tem alguma pergunta, alguma coisa que você queira? Você vai compartilhar seu PPT, é isso? Você consegue compartilhar? Ok. Eu vi que a Bárbara entrou. Bárbara, eu queria fazer uma menção especial aqui para Bárbara. Ô, Bárbara, eu sei que você está passando aí por um período bem difícil. Receba aí toda a nossa solidariedade, Força, querida. força. E que bom que você está aqui. Eu nem esperava que você pudesse estar aqui entre nós, viu? Muito obrigada pela sua presença. Ah, eu que Que desgraça, agradeço, que eu que agradeço o desgraça, não, carinho. Bárbara? Realmente, assim, a gente até se emociona, né? Assim, fica ao mesmo tempo muito grata a Deus, né? Porque realmente, assim, a gente tem o privilégio de morar numa região um pouquinho mais alta, mas a cidade ela não é tão grande, então acaba que a destruição ela tá perto. Eu não fui diretamente afetada, né? Então, assim, mas por exemplo, para vocês terem uma dimensão
a água chegou no apartamento do subsolo do prédio que eu Nossa, moro, na horrível. lateral da minha do apartamento, que é uma região Ela é alta, de né? Ubá, Cecília. É, Ela é de eu Ubá. tô aqui na zona da mata, pessoal. É. E aí, assim, chegou eu fui dormir 4 horas da manhã, porque eu fiquei vigiando a rua, porque eu falei, se a água subisse, eu ia trazer o carro para o Unifagó, que eu moro a uma quadra da instituição, né? A instituição fica num lugar bem alto. A 3 quadras daqui faleceram, foi o casal que faleceu dormindo, por exemplo, porque são Ah, tá. senhores, moram numa casa mais abaixo. E assim, a gente só vai ter na dimensão porque o centro fica a 25 minutos a pé, mas a 10 minutos de carro. Então, aqueles carros, por exemplo, da Hyundai Boiana, estão a 10 quadras daqui. Então, a cidade, apesar de ter regiões que não foram impactadas, mas ela é relativamente pequena. Então, assim, às vezes você Ah. pode morar, não foi afetado, mas a 5 quadras de você foi. E Então, vocês se isso que conhecem, né, Bárbara? então, assim, é tudo uma região que vai, né? A minha igreja, por exemplo, que eu frequento, né? A Igreja Batista aqui, ela fica justamente na beira-rio. A minha igreja, ela foi, abriu buraco, assim, o fim de semana eu passei lá, Uhum. e a rua ainda, aí você tira a lama, aí você começa a lavar, o bueiro entope, alaga de novo. Tá. Aí você para, e a rua ainda não tá tudo. Então, assim, a nossa maior preocupação é que a limpeza está muito mais lenta, né, do que processos já tiveram outras enchentes, né? Eu falo que, como eu sou de fora, eu falo que né, eu sou do interior de São Paulo, eu sou paulista, e aí eu fico aqui o tempo todo meio que com os mineiros, assim, gente, pelo amor de Deus, vocês não podem aceitar uma situação dessa, porque eu tô aqui há 6 anos, eu já peguei 4 enchentes aqui, para você ter noção. Em 2020, na época da pandemia, foram 3. Tá. Óbvio que não Nossa. com essa destruição, né? Essa destruição tá 10 vezes Mas, maior, né? É uma proporção muito maior. Mas assim, é agradecer, viu, e uma coisa que é incrível assim do povo daqui, se eu posso dar um depoimento assim para vocês, porque eu sei que a mídia, ela mostra muita coisa, eu sou jornalista também de formação. E assim, a mídia, e eu fico. Tanto que eu nem tô vendo rede social nem nada, porque a gente está no trabalho mesmo, focando, ajudando, mobilizando. É, mas se tem uma coisa que existe aqui, é a capacidade desse povo de se reconstruir. É assim, vocês podem ter certeza que a capacidade de reconstrução do povo, né? Tô falando assim, às vezes a cidade ainda vai levar muito tempo, eu acho, assim, pelo que eu olho. Mas as pessoas, que bom. todo mundo pula para casa um do outro, todo mundo se ajuda, todo mundo se mobiliza. O próprio povo mesmo aqui, assim, é uma coisa que eu que sou de outro estado, eu raramente vejo, assim, né? A gente Uhum. ajuda muito, Que bom, mas a Bárbara. gente fica muito naquela questão do poder. Mas obrigada, viu, pelo carinho. E eu fiz questão de entrar aqui, que eu falei assim, eu tô em vários débitos com essas voluntárias daqui. Eu falei, é bom a gente se inspirar com outras situações e também vai ser muito bom. Daqui a pouco eu vou ter que só desligar a câmera, que eu vou buscar a minha irmã, Tudo mas eu vou bem. estar aqui online com vocês e recebendo todo esse. Força, força, Bárbara, E força, Ana firme e Luísa, forte. o seu noivo é daí, né? De Juiz de Fora. E Ele é de Juiz de bem? Fora. Ele passa 4 dias aqui em São Paulo comigo e o restante ele passa lá em Juiz de Fora. Mas graças a Deus também está num lugar mais privilegiado, assim, se Tá. é que a gente pode dizer. Então ele está bem, Que não bom. tem ninguém. Acho que só um amigo que teve que sair da casa, né? Porque uma outra casa poderia ceder em cima da dele, Hum? mas também tá um caos. Juiz de Fora tá. Tragédia, tragédia, gente. Bom, então nosso abraço aí especial para vocês duas, tá? E bora lá, então? Agora a palavra com a Quer nossa já fazer uma queridona. acolhida, Sônia? Quer fazer uma acolhida já? Boa noite, né, para vocês, minhas queridas. Que bom estarem aqui. Eu estava aflita no trânsito, falei, meu Deus, não vou conseguir ouvir a Cecília, que é uma pessoa que eu amo tanto, tão querida. Mandei mensagem para você também, Cecília, mas enfim, consegui, graças a Deus. É que hoje eu não estava no meu local de sempre, eu fui num médico, e era um médico que não é tão longe de casa, mas assim. Peguei muito trânsito na Berrini, eu não sei o que estava acontecendo, enfim. Levei 1 hora e meia de lá até aqui, um absurdo. Mas que bom, estou aqui, eu quero muito
te ouvir, Cecília, e um beijão para todas vocês, Iris, que vai aqui conduzir também, com Ana. Então, Carla, todo mundo seja bem-vinda, a Ana, que entrou agora, enfim, boa noite. A Cátira, que acabou de entrar, boa noite. Enfim, é isso, vamos lá. Eu também quero dar as boas-vindas e dizer que a escolha foi intencional, viu, Cecília? A equipe da escuta toda foi unânime. Se a Tainá estivesse aqui, ela diria. A Cecília foi a primeira pessoa do Instituto Ela. Ela é nossa conselheira fiscal, para quem não a conhece. Então, ela ajuda a cuidar também do dinheiro e da evolução do Ela. Segunda coisa, ela dá sempre muitas ideias legais, viu? De como a gente pode, por exemplo, ela falava muito da inteligência artificial, como que a gente podia usar os recursos, ela é super midiática. Então, ela é uma pessoa extremamente relevante para nós, porque foi ela que começou conosco lá quando a gente fundou o Instituto. Depois, ela tem um lado dela muito bacana que a Ana vai falar um pouco, onde a gente começou um grupo de escuta ativa e afetiva com jovens. Então, a gente fez um trabalho fantástico por 2 anos, na pandemia, totalmente online, com jovens, e a gente aprendeu muito. A Edna, eu não sei se ela vai entrar, e a Mirleide, que também são as duas conselheiras, elas participavam ativamente. Então, a gente fez um exercício muito interessante, isso eu estou falando de 5 anos atrás, com essa questão de ter jovens e pessoas mais na melhor idade, ou mais velhas, ou mais idosas, enfim. Porque éramos nós e os jovens do Rio de Janeiro. Foi uma experiência linda e com aquilo a gente aprendeu muitas coisas. Fizemos um curso para preparar pessoas para escutar, que foram as pessoas que depois decidiram ir para a geração de renda. Uma delas é a Aline, que vai entrar também daqui a pouco. Então, começou conosco lá atrás a Aline, a Tainá, e a Iris entrou na sequência, mas enfim. Então, Cecília, a gente queria que você começasse esse ano, esses encontros, porque para nós vai ser um marco, né? Um marco da ampliação do Instituto, como a gente mudou as coisas, como as coisas foram engajando, e é um encontro de voluntárias para voluntárias. Então, obrigada por hoje e por sempre, pela sua parceria, pelo seu colo para todas nós. Bárbara, sinta-se abraçada, acolhida pela dor. Ana Magnani, que está aqui, a Cátira, que também já entrou, a Carla e a Ana e a Iris, que são duas queridas, que tocam aí o projeto com um comprometimento e muita responsabilidade, porque a liderança de projetos, ela exige isso, que eu e a Sônia, a gente fique um pouco mais afastadas, né, no bom sentido do operacional, e que a equipe toque aí toda essa questão. Então, eu passo para você, Ana, para você introduzir a Cecília aí no nosso encontro, e uma super noite para todas nós. Oi, meninas, tudo bem? Eu acho que já tá gravando, né? Ou tá gravando? Já. Tá Uhum. bom. É um desafio muito grande ter que falar da Cecília, gente, porque porque ela é maravilhosa, e acho que a Tainá tá angustiada porque ela queria muito estar aqui. Eu falei, meu Deus, será que eu vou conseguir representar tudo aquilo que a Tainá queria dizer? E eu penso que, na verdade, o que ela gostaria de dizer talvez poderia ser resumido em admiração e gratidão. Acho que duas palavras, né, que são muito importantes. E aí, quando a gente convida, né, alguém, uma de nós, enfim, que vai conversar, né, trazer alguma coisa para cá, a gente sempre pede um mini currículo, né, alguma coisa que defina. E aí eu achei muito tocante, muito sensível o que a Cecília trouxe. E aí eu vou ter que ler para vocês, tá bom? É, Então, ela divide com a gente. Observando minha jornada de 76 anos, identifico que minha história não cabe em uma única caixa.
E talvez por isso eu tenha aprendido a reconhecer as pessoas em toda a sua complexidade. Fui educadora de crianças que estavam começando a entender o mundo, de adolescentes que questionavam quem eram, de adultos que buscavam sentido. E hoje sou ativista por quem a sociedade às vezes esquece de ver. As pessoas com 60, 70, 80 anos que ainda estão se reinventando. As ciências humanas me ensinaram algo que levo para todo lugar. Não existem pessoas acabadas, só histórias interrompidas. Seja uma criança de 6 anos, um adolescente de 14, um adulto de 35, um senhor de 70, todos carregam narrativas que precisam ser escutadas para que possam se reescrever. Cada pessoa que transformamos transforma outras. No entanto, mais que tudo, nos transforma. Eu não sei vocês, mas enquanto eu fui lendo, eu fui me arrepiando e fiquei com vontade de chorar também. Fiquei muito emocionada, Cecília. É, não vou me alongar, só te agradecer novamente, e dizer que você é muito importante para esse grupo, muito importante para essa construção. E estamos aqui para te ouvir, sentadinhos aqui, ó. Ouvindo você. Olá, pessoas queridas. É, eu fico sempre, eu falo que existe uma coisa quando a gente diz sim. Na hora que a gente diz sim lá atrás é uma coisa. Aí quando vai chegando, a gente fala, nossa, eu devia ter dito não. Maluco, que é isso? Eu não sei o que eu vou falar, não é? Tudo essa coisa assim. Mas eu agradeço muito, muito esse acolhimento, essa presença. E eu acredito que a gente fez agora há pouco uma grande experiência de acolhida, de escuta, não é? Quando a gente traz para a roda uma vivência de alguém e a gente só é, tem a ganhar quando a gente entende que a necessidade da escuta está sempre ali. O que acontece é que muitas vezes a gente não está ali, né? Então é essa possibilidade de presença, de aproximação, que faz com que o nosso cotidiano seja esse exercício, não é? Eu acabei de falar isso agora há pouco para um rapaz que me disse assim: eu não aguento mais ter que explicar para as pessoas que não existe a dualidade corpo-mente. Eu disse, então, é melhor você aguentar e continuar explicando, porque vão aparecer outras pessoas que vão olhar as pessoas na dualidade, não é? E então esse é um movimento. Não vai acabar porque você não aguenta mais. É, a ideia é por que será que essas pessoas que estão vivendo ou olham o mundo na dualidade chegam próximo de você? Porque talvez você seja o agente necessário para ajudá-los a entender que o humano, apesar dos diferentes corpos, a gente fala até em 4 ou 5 corpos, é, é essa conjunção que faz a grande processo evolutivo, não é? E hoje de manhã ainda eu falava para uma pessoa o seguinte, ela me dizia assim, essa violência que está acontecendo com as mulheres, eu acho que a culpa é das mulheres. Eu disse, é verdade, né? Como a culpa é das mulheres? Porque as mulheres não educaram bem os homens. Mas a partir de um dado momento, os homens são adultos e eles têm que ter o livre-arbítrio para saber o que vão fazer, não é? Aí ela sabe o que ela me disse? Ela me disse assim: eu vou para o cantinho do pensamento, não é? Eu vou pensar sobre isso, né?
E é bom, é isso que a gente faz normalmente, né? Então, quando eu brinquei inicialmente, que eu falo, né, deveria falar não, e aí eu agradeço muito vocês, eu fiquei me perguntando, por que será que me chamaram para abrir esse negócio, não é? Eu falo, tem tanta gente brilhante nesse grupo, que nem sempre eu acompanho, mas quando eu entro, eu sempre me admiro com a leitura que fazem do mundo e que trazem para dentro da roda, e foram me chamar, né? E aí a Ana fala dessa emoção. Eu também me emocionei quando eu escrevi essa fala sobre eu mesma, né? Me emocionei porque é uma jornada, né? E a gente tem espaço de aprender e eu me sinto muito privilegiado por isso, né? Eu sinto que é um privilégio. Quando hoje, né, eu converso com pessoas de mais idade, e eu não gosto da fala terceira idade nem melhor idade, entende? Eu não uso, porque eu não acho que tem terceira, porque eu não sabia qual era a primeira e nem a segunda. Então, como que eu entrei na terceira, né? Deve ser que eu já... E porque outro dia eu descobri indo ao correio que eu não sou uma idosa preferencial, né? Eu sou prioritária, né? Porque já mudou essa regra. Agora, os idosos de 80 em diante é que são preferenciais. Então, se eu estiver presente, e estiver um idoso de 80 anos que chegue após mim, ele vai passar na minha frente, porque ele é preferencial. Eu sou só prioritária, não é? Então, esse é o movimento. O que que é que eu pensei hoje, né? Eu até acho que 30 minutos, eu já fui quase 10 agora, né? Mas eu tem coisas que eu trouxe, depois você pode olhar e veja para mim se eu estou conseguindo compartilhar. Tá ok? Ou não? Só, Tá? só falta a tela cheia, Cecília. É, eu Ok, estou é preparando. só abrir. Ok? Perfeito. Ok. Então, eu trouxe, né, a escuta consciente, que é transformar a dor em presença e em autoconhecimento. Escuta consciente e que me leva, normalmente, a gente também deve escutar coisas interessantes, bonitas, agradáveis, mas na maioria das vezes a escuta traz o conteúdo da escuta traz uma dor, né? Então a busca é acolher essa dor, né? E existe então um processo de autoconhecimento que é de quem, do escutado e do escutador, né? Chegando próximo da fala do Rubem Alves, né? Da escutatória, né? E esse, esse post, esse card, né? Ele diz: eu não controlo as situações que acontecem em minha vida, mas tenho total responsabilidade pelas minhas reações diante das situações. Essa talvez seja o movimento do estar buscando as ferramentas necessárias para que a gente, no processo de desenvolvimento, porque nós estaremos nos desenvolvendo o tempo todo, ninguém pode mais dizer que num dado momento eu não tenho mais nada a aprender. Que eu já fechei o meu ciclo, que eu estou velho e velho já não aprende, ou que aquela criança é muito nova ainda para entender. É, quando a questão aparece, quando a situação aparece, eu preciso, né, buscar as ferramentas.
Então eu pensei que o nosso encontro pode ter esse aspecto, né? Que escuta é cura, cura e autoconhecimento. É uma ferramenta. E para isso, a gente já falou, a Sandra acabou de contar um pouco da nossa história nesse pedaço, né, nessa questão, e aquele momento foi um momento muito rico, era muito dolorido e ao mesmo tempo muito rico, né? Porque a gente curava um aspecto que era de estar tão longe e estar tão perto, né? Através do digital, daquilo que a gente foi aprendendo a fazer, não é? Paralelo, a gente está buscando entender que nem sempre a, a escuta é ajudar, né? É fazer pelo outro, mas é também, sobretudo, o ato de estar no presente, acolhendo. É aquilo que eu às vezes digo de manhã, né? Eu vou hojear, né? Eu vou viver o hoje, né? Então, é um verbo aí, né? Eu hojeio, né? Eu vou hojear dentro de uma preocupação e de uma ocupação do acolhimento das pessoas com as quais eu vou conviver, quer seja no presencial ou quer seja no online, porque quando eu escrevo uma mensagem para alguém, eu não coloco ninguém em lista de, de comunicação, porque para cada pessoa eu acabo pensando qual é a mensagem melhor para aquela pessoa que talvez seja importante. E a gente, como alguém que faz um voluntariado, é chamado a acolher, né? Não a gente diz as situações de vulnerabilidade, mas todas nós temos situações de vulnerabilidade no nosso cotidiano. E às vezes a gente nem se dá conta que está vulnerável, né? Então, a minha questão é assim: para eu saber do meu autoconhecimento, para eu saber que eu me desenvolvo, que eu estou evoluindo como pessoa, tem essas questõezinhas assim, não é? De que maneira eu me apresento como eu mesma, né? E para eu mesma, como eu me apresento, né? E aí eu pus algumas questões assim. Se você tivesse que fazer uma andança no seu espaço interno, no interno, porque o autoconhecimento está no interno, no meu corpo emocional, no meu corpo espiritual, no meu corpo mental, né? O que eu diria dele, né? Eu fiz ali uma pouco da minha biografia, mas tem muito mais coisa, com certeza, né? Ele se divide, eu dividi o meu por etapas, por relações, né? Ele se divide por temas, por conflitos, por ciclos, por grupos de amigos. O meu grupo de amigos hoje é o mesmo grupo de amigos quando eu tinha 15 anos, não é? É, quando eu morava no interior do estado de São Paulo, né? Quais as, ou quando eu estava na faculdade, ou quando eu estava como aluna, ou depois como docente, por etapas difíceis que eu tive que vencer, por uma doença, por uma perda, por um luto, por conquistas. E como esse meu interior se abre para aquilo que está por vir. E não é que está por vir num futuro distante, está por vir daqui a pouco, não é? No presente, a Sandra colocou, a gente termina mais ou menos 20 para as 9, né? Vai ser um pouquinho mais longo, mas esse pouquinho mais longo é o presente que está aí, né, no nosso movimento. Eu trouxe uma questão, assim, é só para a gente lembrar, né, que ajuda, né, vai além, né, o que significa dar um apoio, ouvir sem oferecer soluções prontas ou conselhos, não é? Aquela
célebre. Ah, eu acho que no seu lugar eu faria. Como você não está no meu lugar, você não faz nada, não é? Isso não existe. Estar presente e validar é estar presente e validar a dor da outra pessoa, superar aquele papel de que eu tenho resposta para tudo. Então, permitir que o outro se sinta ouvido, acolhido. Eu não. E às vezes a gente fala assim para um adolescente, né? Eu imagino como você se sente, porque eu também já tive essa idade. Tem nada a ver. Nadinha, 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 porque quando eu tive aquela idade, não é, era outra realidade, era uma outra família, era um outro lugar, era uma outra experiência. Então, a busca é que a gente desenvolva no nosso cotidiano uma escuta de verdade, né, que a gente chama de genuína, é um ouvir ativamente, sem julgar ou sem dar soluções rápidas, com uma presença que acolha, uma presença que envolva o espaço, sendo um espaço de segurança para o outro. Não é eu estou escutando o outro está falando, ah, eu tenho que contar isso. Não, não vou contar para ninguém. Não é? Eu crio um espaço para a pessoa poder se expressar. Eu acolho a dor alheia sem tomar, e aqui isso é muito importante, né? Sem tomar a responsabilidade de cura, né? Do outro, né? Então, é uma escuta com presença, não é? Vocês agora, eu não estou vendo vocês, não é? Mas com alta probabilidade, vocês estão aqui com uma presença plena, né? Então, o que que a gente faz na escuta? Quando a gente escuta, acolhe, a gente valida o outro, não é? Quando a situação é complexa, dolorida, grave, a gente, ao acolher, a gente devolve a dignidade para o outro, principalmente quando a gente usa o nome do outro, né? Eu estou num grupo, eu coordeno um grupo de leitura e hoje a gente estava conversando sobre o livro A Elegância do Ouriço. Esse é um livro, no começo é difícil de engrenar, mas depois que a gente engrena, a gente fica esperto com uma série de coisas. Se vocês não leram e tiverem oportunidade, um dia leiam. E na elegância tem uma situação que uma dos personagens, a Renée, ela diz assim: quando eu fui para a escola, foi um dia, um lugar, ela já foi aos 12 anos para a escola, e ela diz assim: foi uma coisa muito interessante, muito diferente, porque eles falaram o meu nome. E aqui eu discuto muito isso com as pessoas de idade, não é? Quando você vai num lugar como pessoa idosa e as pessoas falam assim: ai, senhorinha, ai, queridinha, ai, dona Marinha, essas coisas que você infantiliza o idoso e não fala o nome dele. Quando eu levo um idoso, não é? Se eu estou com um idoso um filho tá com a mãe, com o pai, e é o filho ou a filha que falam com o médico no lugar do outro que sente sente a dor, né? Ou vai tomar um café, a filha, o filho já dizem o seguinte: ah, ele quer um café com leite e um pão de queijo. E ele não nem perguntou, não é? Então, essa validar a presença do outro no cotidiano e, ao mesmo tempo, o silêncio que muitas vezes incomoda a gente, porque a gente quer falar para mostrar que está ali, não é? Então, o silêncio comunica: eu vejo você, você importa, né? E o silêncio dá o espaço de uma expressão que é de autenticidade, de verdade, de coerência, de afeto, né? E aqui tem um conceito que a gente tem estudado na escuta, que é o chamado vazio fértil.
É um conceito que explora, né, na escuta consciente, vazio, né, é um estado mental de esvaziamento, né? Eu esvazio o meu estado, a minha situação mental para acolher a história do outro sem julgamentos, permitindo que a verdade do outro apareça, né? Para isso, quando eu estou numa situação de acolhimento do outro, eu preciso me preparar, né? Eu preciso me dar espaços de silêncio para receber a história do outro, esvaziar a mente de julgamentos, não é? Porque esse talvez seja uma grande exigência do nosso próprio autoconhecimento, porque esvaziar, esvaziar-se de julgamentos tem muitas camadas, não é? Dependendo de como a pessoa está, de que roupa está, de que etnia pertence, de que lugar social está, tudo isso são tinturas, não é? São pinturas, que muitas vezes nos impedem, não é? Se a pessoa não tem um bom português, se ao olhar para a pessoa eu fico imaginando que os dentes dela não estão bonitos, que aspectos, não é? Me provocam julgamentos, né? Então, eu preciso esvaziar a minha mente desses julgamentos e de conselhos já certinhos, não é? Organizados, né? O espaço de acolhimento, não é? Esse silêncio que muitas vezes a gente fica preocupado, eu estou em silêncio, não é? Eu tenho formação em psicologia e na clínica a gente muitas vezes pode passar 40 minutos só ouvindo, sem nenhum tipo de intervenção. E não necessariamente é um processo numa abordagem, na psicanálise. Não, muitas vezes, não é? É, a gente brinca sempre que se a pessoa chega, se emociona, começa a chorar e a gente muito rapidamente oferece o lenço para ela, e fica dizendo, fica tranquila, tá tudo bem, mas às vezes a pessoa só precisa chorar, não é? Eu já vivi situações em que a pessoa veio para um atendimento e ela deve ter chorado 40 minutos. E esse choro foi muito, muito, muito terapêutico, né? Abrir-se para a verdade do outro. A minha verdade não é a verdade do mundo, né? A minha verdade é a minha verdade. Qual é a verdade que me identifica? E que hoje nós vivemos num mundo que muitas vezes tem a presença de situações com as quais a gente não tinha vivido ainda, né? Ontem eu fui numa palestra de uma amiga minha, ela dizia assim, é, a importância de você acolher os diferentes gêneros que se manifestam hoje, na nossa sociedade, né? Às vezes isso pode ser algo, né? Ontem eu via, uma situação de dois, duas pessoas, não sei se travestis, eu não sei se trans, mas eram com certeza, pessoas que estavam, é, naquele contexto, né? Conversando, rindo, mas que chamavam a atenção dentro da perspectiva de que não eram, as pessoas que biologicamente, não é, eu poderia dizer que eram duas mulheres, como se apresentavam, mas
num dado momento a gente conversou e foi muito engraçado, porque as duas pessoas, as duas moças ali, elas estavam falando de quanto que aquele semáforo era rápido e ele não dava tempo da gente atravessar. E aí ela disse assim: imagine as pessoas que andam mais devagar. Né? Eu sou uma das pessoas que andam mais devagar atualmente, não é? Então, aquelas duas moças estavam trazendo ali um cuidado com pessoas que precisavam atravessar a rua num semáforo de tempo rápido, né? Então, quando você escuta, né, é aquela transformação de quem é escutado, não é? Quando é efetivamente escutado, quando nós somos também escutados, porque nós não somos só escutadores, mas nós também somos pessoas que necessitam de escuta. Porque às vezes a gente se coloca num patamar da não necessidade. E isso, apesar da nossa dor interna, você não busca ser escutado. Isso é importante, não é? Então, quem é escutado se transforma também, porque ele tem um impacto, impacta a identidade, e ele é valorado, não é? Porque ele é visto, a pessoa é vista. Então, se você fortalece uma mulher, nós estamos aí na semana, né, da comemoração do Dia Internacional da Mulher, e aí a gente vai falar, ai, nossa, tem que mandar flores, mas será que é isso que significa ser mulher? Não é? Mas a identidade da mulher mostrando que a sua história tem valor. Qual é na minha história que eu nunca contei para ninguém? Porque eu tenho receio de que as pessoas não acolham, né? Então, a escuta ativa valida as experiências de quem é escutado, combate a invisibilidade, restaura a dignidade e tira a pessoa do isolamento, né? Hoje nós temos uma grande epidemia de idosos isolados, em solidão, em solidão. E isso tem preocupado muito. Aqui na cidade de São Paulo, onde eu estou, né, e a maioria acho que de nós estamos, você tem um índice, você tem quase 3 milhões de idosos, quase 3 milhões de idosos. E você tem um número muito grande de idosos que vivem sozinhos, habitam uma casa só, né? Um apartamento só. É, então, o que isso significa do ponto de vista da invisibilidade, né? De políticas públicas, de situações de acolhimento, de grupos de incentivo, né? Então, a busca de fazer com que as pessoas saiam da invisibilidade e se sintam dignas de serem amadas, de serem escutadas, de serem cuidadas, não é? Isso é fundamental. Então, o que que a gente faz num processo de escuta para o outro e para a gente também, não é? A gente, através do relato, você organiza o caos, né, interno do relato, porque não quer dizer que eu vá ficar em silêncio o tempo todo. O que a gente aprende no processo de escuta é fazer perguntas que favoreçam a uma narrativa de mais qualidade para a própria pessoa, né? Então, o ato de narrar transforma a dor em presença. A fala é uma ferramenta para organizar o caos emocional. Porque quando a gente começa a falar, você coloca na mesa as suas questões. Elas podem sair, entre aspas, desorganizadas,
mas à medida em que você fala, que você se escuta falando, eu vou melhorando a clareza interna e isso favorece o autoconhecimento. Então, é aquilo que nós chamamos também o fato de que a gente se escuta falando, não é? Então, a pessoa se ouve através da escuta. Se você não dá nenhuma possibilidade para que o outro fale, para que eu fale para o outro, eu deixo de me escutar também, né? Então, a narrativa verbal ajuda a estruturar emoções. E, e emoções, por exemplo, tem pessoas que dizem assim: eu nunca fico com raiva. É, é assim que ela percebe, mas muitas vezes o fato de não expressar a raiva é uma grande raiva, não é? Então, explorar as emoções, as experiências é fundamental. E o autoconhecimento de quem acolhe. É aqui que a gente também tem que a gente cresce, a gente se desenvolve a partir do momento que a história do outro, o que ela revela de mim, né? O que ela revela da minha realidade. É, tem um psiquiatra, o Gabor, que trabalha com trauma. E ele fala da importância da escuta para que eu entenda as minhas próprias feridas. Eu tenho feridas não curadas, não é? O que que é que muitas vezes a fala do outro reflete em mim? Por exemplo, você conversar com uma mulher que sofre violência doméstica, você fica com raiva porque ela permanece naquela situação de violência. Eu posso me irritar, ou o que o outro traz pode provocar em mim também medo, ansiedade, ou eu quero salvar aquela pessoa, aquela criança, aquele adolescente, é, rapidamente, né? Como é que eu transformo a dor em presença? Não é porque escutar da forma adequada, saudável, favorável é uma ferramenta. E aqui a gente está falando de algo que ressoa, né, dentro de você, que transforma a dor em presença. Então, reconhecer como é que essa dor, a dor do outro, me faz ser presente, não é? É algo que melhora o meu conhecimento. E é isso que a gente está chamando, então, de ressonância emocional, não é? Todo mundo, acho que a maioria já conheceu o diapasão, né? Que é o diapasão, ele é aquele instrumento que dá o, o ritmo, né? Que dá o tom de uma música, não é? E é isso que a gente busca, não é? É, a escuta se transformar em organizador do ritmo do outro. Ao mesmo tempo, e vibra dentro de mim também, não é? Um corpo, uma mente, uma emoção, uma verdade, é, a minha possibilidade de desenvolvimento. Então, aqui, ao identificar as vibrações, transformamos a escuta em uma jornada de autoconhecimento e presença autêntica. Todos os dias eu estou disponível para a presença? Não. E eu preciso identificar isso. Não é se é porque tem que, mas eu preciso organizar para poder conectar e acolher e entender que quando eu saio de um processo de ser escutado ou de escutar, não é? Aquele momento a gente também aprofunda o conhecimento de si mesmo, não é? É muito comum, às vezes, as pessoas, depois de um tempo que ela está falando e ela está compartilhando aquela
dor que ela está vivendo, a hora que ela para, ela disse: Nossa, foi tão bom falar com você. Eu estou me sentindo mais leve, eu estou sentindo mais tranquila. E você não falou nada, não é? Você esteve ali, presente, né? E a gente gosta de ser acolhido, né? A gente tem alguns filtros e gatilhos no atendimento, que é importante que a gente também se previna, principalmente se eu tenho, por exemplo, quem trabalha em escola, que lida com pais, ou com crianças, ou com adolescentes, ou com professores, não é? Existem momentos que eu preciso saber se a dor do outro está invadindo a minha privacidade emocional, não é? Para que eu não tenha o esgotamento, não é? Eu preciso saber o meu limite, o meu limiar, não é? Então é isso que a gente chama então de gatilhos, né? Pessoais que podem afetar o atendimento e, e deixar com que a escuta fique menos favorável, né? Então eu preciso o quê? No meu autoconhecimento, me auto-observar, né? É algo importante. Eu também preciso fazer silêncio comigo. Às vezes as pessoas não conseguem fazer silêncio, não é? Precisa ter sempre uma música tocando, rádio tocando, tá falando com alguém, e não consegue ter um tempo, não é? Tem gente que diz assim, eu não consigo meditar. Eu falo, mas pelo menos 2 minutinhos. Não, não, eu já entro, porque eu preciso entrar em contato comigo, não é? Então, a escuta reforça a importância também que a gente tem discutido muito hoje, que pessoas que fazem situações de mediação, de escuta, precisam também terem apoio, né, de cuidadores para manter o próprio equilíbrio, né? É o que a gente tem falado de filhos mais velhos, né? No grupo que eu coordeno, eu tenho pessoas de 70 anos que cuidam do pai ou da mãe com 98, não é? São cuidadores dos próprios pais, sendo que, do ponto de vista emocional também, em algumas situações, precisam de cuidado, né? Então, esse é um movimento, né? E essa questão a gente talvez seja mais complexa que o humano tenha que lidar, que é suspender julgamento, né? Nesse momento, quando eu estou falando, vocês estão processando coisas com o que vocês já sabem, com aquilo que vocês não estão concordando, com aquilo que você está concordando, com aquilo que foi uma novidade, eu quero saber mais sobre isso. Mas a busca com a escuta do outro é o que no outro mobiliza os meus preconceitos, não é? E ninguém pode dizer que não tem nenhum. Se alguém chegar e dizer assim, eu não tenho nenhum preconceito, já está tendo um preconceito por não ter preconceito, certo? Então, essa é uma questão. O outra é a gente criar espaço seguro para a pessoa, né? Para tudo que está sendo dito, a garantia de que se a pessoa, por exemplo, quando a Sandra me pergunta, a gente pode gravar? Ela está respeitando o instituto, está respeitando, eu poderia dizer não, não quero que me grave, não é? No entanto, o gravar se eu depois for assistir a eu mesma falando, não é? Eu posso até pensar que eu poderia ter feito outra fala de outro jeito. Mas na situação de dor, é, a aceitação incondicional do outro, e não quer dizer passar a mão na cabeça,
né? Eu posso questionar, eu posso provocar outra leitura, outra lente, não é? Mas é fundamental para a cura, né? Emocional. E a autoobservação constante, né? Isso aqui é uma, mais ou menos, eu volto a falar das mesmas coisas, uma percepção dos gatilhos, em que lugar a história do outro dói ou me incomoda, manter a atenção entre o relato externo e o relato e a minha reação interna, e o autocuidado profissional. Isso é fundamental. Então, seria manter, criar um ambiente de segurança total, né? É fundamental. Notar onde a história do outro dói em mim, para autoconhecimento e proteção emocional. Tem uma série na Netflix que chama assim Quatro Estações. Se vocês tiverem oportunidade, dê uma olhada, porque ela é muito interessante. Um, são três casais, né? Mas um participante de um casal, é um casal hétero, é, ele diz para os outros dois casais, sem a presença então da terceira pessoa, que ele, da parceira dele, que ele está pensando em se separar. É, e aí os outros entram em parafuso, porque pela amizade que eles têm com a outra pessoa, eles se sentem, como chama? Eles se sentem desonestos, não contando para companheira daquele que quer se separar, que ele quer separar, não é? E aqui tem uma questão, é a minha ansiedade, né? Se vocês tiverem oportunidade, assistam. É uma série, ela não é muito grande, mas ela é, ao mesmo tempo que ela é divertida, ela traz questões interessantes da minha capacidade de lidar com a dor do outro. É, e aí eu busco o quê? Permitir que a verdade apareça, não é? A verdade da outra pessoa apareça e eu valido então, né? Esse texto a Ana já leu, mas eu gostaria de dizer, não é, exatamente que essa é a descoberta que para mim faz muito sentido hoje, nos meus 76 anos. Daqui a pouquinho eu faço, espero chegar aos 77, não é? Porque faço aniversário no final deste mês. Então, que ninguém está acabado, não é? Nenhuma de nós, nenhum. Quem diz, eu sou, tá tudo certo, não, né? São histórias que precisam ser é, continuadas, não é? Tanto da criança, como do adolescente, como do adulto, da senhora de 70 anos. Ontem eu estava com o grupo, e a gente foi tomar um café. A gente foi tomar um café para comemorar o aniversário de uma das participantes. E num dado momento apareceu a situação, a gente estava numa situação no boteco. A gente não estava em nenhum lugar, ele estava no boteco, na calçada do boteco lá, fazendo farra, né? Fazendo graça, dando risada. E aí, uma das pessoas disse assim: Como é que vocês saem para ir almoçar em tal lugar e não me falam? Eu me sinto excluída. Nesse momento, todo mundo ficou quieto. Todo mundo ficou. "Oh, nossa." Aí uma pessoa tentou explicar, a outra tentou explicar que não dava para chamar todo mundo, porque aí vira uma coisa, não é? Veja bem, essa pessoa fez ali uma. Ela colocou uma dor, né? Não tinha nada preparado. A gente estava ali tomando café, comendo o bolo da aniversariante. Então, todas as pessoas precisam e têm narrativas que precisam ser escutadas para que essa própria pessoa possa se reescrever, não é? É, Então, como é que eu preciso e posso me reescrever?
Então, cada pessoa que transformamos transforma outras. No entanto, cada pessoa que cruza o nosso caminho, a nossa trilha, mais que tudo, também nos transforma, né? E talvez seja um pouco disso que a gente deve é, que a gente deve e pode pensar. Então era isso, minhas queridas, que eu queria compartilhar com vocês. Obrigada, muito obrigada. Ô, Cecília, assim, eu fico encantada da sua colocação, da vontade de pedir colo para você e ser ouvida Fique à vontade. Pode. e sem medo de ser mulher, sem medo da própria história, sem medo desse julgamento, porque a gente que vai à análise, muitas vezes a gente também se julga demais. E você já validou quase todas as perguntas que nós estávamos querendo ouvir de você. Mas fica uma pergunta, Cecília. Como diferenciar a autoescuta de autocrítica ou autovalidação De quem? da gente mesmo, Do meu cotidiano. do meu cotidiano, da Uhum. minha vida, das nossas vidas, das nossas histórias, dos lugares onde nós estamos? Como diferenciar? Então, Iris, eu penso que nós somos seres sociais, né? E no nosso jornada, você sempre foi